Enfim, salvos. O que é a salvação? Somos salvos de quê? Já somos salvos. O que acontece quando somos salvos? Qual o ápice da salvação? Existe uma boa quantidade de textos pretéritos sobre nossa salvação em Cristo. Além da própria confirmação do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito, nos dando essa certeza. Não tenho nenhuma intenção de lançar dúvidas sobre essas referências, e sim compreender o tempo e modo de Deus, segundo sua palavra, segundo as profecias. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A salvação, antes de tudo, é a obra de Jesus, e está em curso, já foi iniciada, mas será concluída no dia de sua manifestação, do regresso do Rei exaltado. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqui vemos uma das finalidades da segunda vinda, consumar a salvação dos que o esperam. Pedro fala que somos peregrinos e forasteiros. Como o próprio Abraão viveu na terra da promessa, desejando uma pátria superior, uma pátria celestial. Embora utilizou-se desse mundo, contudo o fez como se não fizesse uso dele. Isso aponta para uma realidade superior, celestial, que ainda não é na terra. Porque o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição acontecerá quando o Senhor descer dos céus. Como ele subiu aos céus, descerá, e haverá a ressurreição dos que estiverem mortos e forem achados dignos de reviver. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. As primícias seriam os primeiros a serem ressuscitados pelo Espírito Santo, os primeiros frutos da terra, a colheita dos que semearam em corrupção, para enfim sermos adotados como filhos que têm a mesma natureza espiritual do Pai, espíritos vivificados. Ainda que João afirme em sua carta que, de fato, já somos filhos, contudo ainda precisamos de um corpo redimido. Essa viva esperança de salvação, pois ainda lutamos contra essa carne, mesmo não sendo mais escravo dela. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Sim, ainda aguardamos o Salvador e a transformação dos nossos corpos para um glorificado. Nem os céus, nem a pátria seriam um lugar geográfico. A pátria é a origem de nascimento, fonte de cidadania. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação não se limita a uma realidade moral já possível de ser vivida, mas sim uma realidade divina de uma nova humanidade ressuscitada e espiritual. A criação inicial começou primeiro pela terra e depois pelos seus habitantes, e agora parece que se inverteu. Será regenerada a nova humanidade e a criação quer que chegue também seu momento de regeneração. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ao nos unirmos à morte de Jesus através do batismo, seguimos com a vida de fidelidade e ao final seremos então glorificados, como aconteceu com Ele. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Assentar em tronos será uma realidade na regeneração. Paulo fala de nosso trabalho como embaixadores, representando uma pátria diferente da que vivemos nesse momento, e não ainda como reis. O próprio Jesus prometeu poder e a finalidade desse poder é de ser testemunhas, testemunhar por meio de dons que pertencem a uma era vindoura. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será uma ressurreição incorruptível para os que estiverem mortos em Cristo e uma transformação para os perseverantes que estiverem vivos, alcançando assim a incorruptibilidade, ou melhor, a vida eterna. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Nesse texto vemos bem essa ressurreição para a vida eterna profetizada por Daniel. Quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porém em vocês meu espírito e vocês viverão. Essa profecia do Vale de Ossos Secos mostra a ressurreição consumada pelo Espírito Santo, o vento dos quatro cantos. Esse é o cumprimento profético da vivificação que o Espírito fará, a nova vida, a nossa vitória final sobre a morte. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho, ou seja, é eterna. Para que um rei reine, ele antes precisa ser coroado. Esse é o momento da coroação do reino sacerdotal, quando nosso Supremo Pastor se manifestar, se revelar, aparecer. Então receberemos uma coroa de brilho eterno para integrar plenamente esse reino que é eterno. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificados agora toma então um sentido mais literal que moral. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus, e o ápice da salvação se dá na nossa vitória sobre a morte, recebendo assim um novo corpo que nunca apodrecerá no túmulo, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Sim, a salvação é o alvo da nossa fé. Ser semelhante a Jesus é a única forma de salvação, nossa única esperança de glória e o nosso destino previamente estabelecido. Vida eterna, salvar, regenerar, vivificar, ressuscitar, glorificar, ser como Ele. Tudo isso são aspectos de uma mesma coisa, nossa tão grande salvação, que não pode ser negligenciada. Espero que tenha encontrado, através desses textos da palavra, respostas às perguntas feitas inicialmente e enriquecido o entendimento quanto à salvação. E quando estivermos com o Senhor, transformados ou ressuscitados, poderemos finalmente dizer, enfim, salvos. E uma vez que fomos salvos, salvos para sempre.